Pediram a palavra aqui Pablo Marçal e Guilherme Boulos. Primeiro, Marçal. De novo, falar um versículo que está escrito ali. Eu sou o único aqui que não tem cola, mas está tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos, era sua secretária até o começo do ano? Não faz sentido nenhum, o eleitorado tem que saber disso. Sobre você e o seu marqueteiro fajuta, que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua, e também como foi com o governador, que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa me consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque o verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos cristãos aqui. Ele destruiu tudo que estava na porta do templo, que quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras. E quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo desse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão e eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí. A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoa um cristão, sempre perdoa. Inclusive, tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7. Que fique claro aqui, eu sei que você não vai responder, seu Aldo Rebelo, comunista, Soninha, que é comunista, tudo no seu governo, você é só um santo. Se a gente não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você. Nós iremos fazer algo poderoso. A gente vai ter que colocar você, ano que vem, através da Polícia Federal, naquilo que você está todos os dias na hora de deitar sabendo que vai acontecer por causa das merendas. Tabata e Nunes também pediram a palavra, mas antes, Guilherme Boulos já tinha pedido. Palavra com você. Não, gente, só para deixar claro, não ficar nada no ar, não é? As denúncias que eu citei aqui, por exemplo, de 50 milhões em contratos para o compadre do Ricardo Nunes, né? É compadre de fato, é o padrinho da filha dele. Né? Essas denúncias foram publicadas pela Folha de São Paulo e pelo UOL. Assim como outras denúncias, como o conjunto das obras emergenciais, 4 bilhões de reais sem licitação. É importante para ficar claro. Em segundo lugar, colocar o seguinte... Ele citou aí obras, por exemplo, a extensão do metrô para o Jardim Ângela, não é? Eu fui buscar com o presidente Lula recursos do governo federal para contribuir para isso. Assim como lá na região do Capão, a urbanização do Morro do S e a canalização do Córrego dos Freitas, que o Ricardo Nunes não fez. Quem é do Capão sabe muito bem disso. Extensão do metrô da Linha Verde, que vai vir recursos do governo federal, Instituto Federal no Jardim Ângela e também em Cidade de Tiradentes, várias obras. O que ele citou, inclusive, de recursos que ele teria para os ônibus elétricos são do BNDES, que eu fui me reunir com o Heloísio Mercadante, presidente do BNDES e do Banco do Brasil. Só para que ninguém consiga ficar aqui dizendo que está fazendo caridade com chapéu alheio. Tabata Amaral. Eu acho que é importante trazer, para quem não acompanhou isso, que Pablo Marçal, que está sempre partindo para baixaria, para ataque sujo, para desviar a atenção de todo o seu histórico, da sua condenação, dos crimes pelos quais é investigado, meses atrás ele teve a coragem de falar sobre o meu pai, que sim, eu perdi para o suicídio, eu perdi para as drogas, quando era adolescente ainda, porque achava que assim ia conseguir me desestabilizar. Essa é a imagem que tem das mulheres, né? Se é baixinha, se tem a voz mais mansa, que qualquer um vai conseguir comandar essa mulher. Mas olha só que surpresa, justamente a mulher no debate é a adulta da sala. Olha só que surpresa, justamente a mulher, que muitas vezes sofre tanto preconceito, está aqui falando de proposta e batendo de cara com cada um desses marmanjos que não conseguem responder minhas perguntas e que não conseguem endereçar perguntas a mim. Sabe por quê? E sabe por que eu não fico esbravejando sobre a minha fé? Porque eu não preciso. A relação que eu tenho com Deus, é com a minha comunidade, é com a minha igreja. E eu aprendi desde muito pequenininha, no coral, no TLC, na infância missionária, que o bom cristão demonstra seus valores pelos seus atos e não pelas suas palavras bonitas. Quanta gente aqui que já foi condenada, que já foi investigado. Onde é que está na Bíblia que cristão rouba, que cristão dá golpe, que cristão prejudica, tira dinheiro de coisa miúda e de coisa grande? Não preciso falar se eu estou aqui para trabalhar, para servir. Não foi com Jesus, a gente não aprendeu sobre falação. Tem gente que é bom de cartaz,
faz de militância, tem gente que é bom de propaganda, tem gente que é bom de mentira. Não foi isso que eu aprendi. E eu realmente não acho que essa instrumentalização da fé, ela é boa, nem para nós cristãos, nem para o que está acontecendo. Mas se você quer saber quem de fato carrega valores cristãos, independente da religião que professa, que pratica, olha para os valores. Porque desonesto, para mim, não é cristão, e quem fala demais e mente e não traz ações concretas para retribuir também não é cristão. A coisa mais bonita que eu tenho para trazer da minha história é o tanto de projeto que eu aprovei. É o pé de meia, R$200 por mês, mais R$1.000 por ano, que está transformando a vida de quase 3 milhões de jovens, é os absorventes que a gente lutou para colocar na escola, é a vacina para os professores no auge da pandemia, é o marco legal das startups, mudanças climáticas. Não vou falar aqui dos 20 projetos, mas cristão trabalha, não fica na falação não, muito menos com essas mentiras todas que a gente está vendo. Bom, aqui Pablo Marçal pediu a palavra, Guilherme Boulos também, mas antes já tinha pedido o Ricardo Nunes, então começa com o Ricardo Nunes. Ok. Olha, pessoal, é muito importante que a gente tenha transparência, verdade, né? O que o Guilherme Boulos tem insistido em falar, e eu tenho muita tranquilidade de conversar com você, é de que o padrinho da minha filha, que presta serviço há 20 anos para a prefeitura, 20 anos, executa serviço para vários governos e prestou serviço para a prefeitura, mas não, ele fala de investigação, não existe absolutamente nada, nem disso, de que o serviço não foi feito, de que foi nada. A única questão que ele traz, e você precisa saber disso, para não cair nessas armadilhas, é de que uma pessoa que eu conheço, tem várias pessoas que a gente conhece, agora existe todo um procedimento lá para fazer as contratações, existe a controladoria, o Ministério Público. Comigo nunca vai ter e nunca teve nenhum tipo de benefício para ninguém. Comigo, inclusive quando eu fui vereador, que eu presidi a CPI da sonegação tributária, que eu pedi o indiciamento de 99 diretores de instituição financeira, que eu fiz a condição coercitiva do maestro Dionécio na CPI do Teatro Municipal. Comigo não tem nenhum tipo de possibilidade de que aconteça qualquer coisa errada que não tenha punição. E para o Pablo Marçal, nem o cara condenado, vem falar de Polícia Federal. Teve pouco tempo aí a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa dele, foi condenado, foi para a cadeia. Não vou nem considerar o que esse cara fala, né? É como foi dito aqui, quem é um cara para se dizer cristão que comete crime, que tira dinheiro das pessoas mais pobres? Não vou considerar. Agora eu te pediria, Guilherme, vamos levar o nível, né? Não dá para ficar colocando coisas para as pessoas aqui que não sejam realidade. A palavra com Pablo Marçal agora. A Tabata, ela fez o discurso mais longo, o discurso cristão mais longo que já teve em debate político agora nessa última fala dela. E eu quero te dar os parabéns, Tabata. Quando a gente não domina o assunto, a gente ataca ele. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto ad infinito a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado para um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô, Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. A Tabata pediu a palavra, mas antes, Guilherme Boulos já havia pedido. Então, a palavra primeiro com Guilherme Boulos. Primeiro, eu lamento a fala preconceituosa do Pablo Marçal, insinuando que quem vota em mulheres teria menos inteligência. Lamentável. Triste ouvir isso de alguém que quer governar a maior cidade do Brasil. Em segundo lugar, é também lamentável a gente ver que um debate com todos os desafios que tem em São Paulo, nos últimos 5 minutos rodou aqui entre os candidatos sobre quem seria mais cristão, quem seria cristão verdadeiro. Francamente, eu não acho que esse é o tema que nós precisamos discutir quando a gente quer governar São Paulo. A gente precisa ter propostas para moradia, para mobilidade, para saúde, para educação. Agora, para a gente estabelecer a verdade, e novamente, Ricardo, não ficar nada no ar, certo? Você disse que eu estava usando mentiras.
Você está sendo investigado pelo Ministério Público pelas obras emergenciais sem licitação, dentre elas a que você entregou 50 milhões para o seu compadre, né? E aí você disse, bom, a gente sempre conhece muita gente, de fato você tem favorecido muita gente que você conhece. Também nas armadilhas para o mosquito da dengue, que custava R$10, você comprou a 400, foi de um amigo seu, que foi sócio numa associação, não é? Ou seja, tem muitas coisas suspeitas, Ricardo. Eu entendo que você fique desgostoso quando a gente traz essa questão, que isso seja delicado para você, que você fique resmungando aqui ao lado no púlpito, mas são coisas que a população precisa saber. Porque não tem condição um prefeito, não é, que ficou ausente 3 anos, gente, apareceu agora em tempo de eleição, favoreceu amigos e compadres, isso está sendo investigado, a máfia das creches está sendo investigada pela Polícia Federal, isso é fato e você sabe. A questão das obras emergenciais está sendo investigada pelo Ministério Público, não adianta negar a realidade. Isso precisa ser dito com transparência para as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, já a Tabata pediu a palavra, Ricardo Nunes também. Eu só queria alertá-los que a gente ainda tem 2,5 blocos de debate, mais da metade do tempo de vocês já foi utilizado. A Tabata quer agora a palavra. Eu vi uma notícia hoje cedo de que o Pablo Marçal foi recebido na periferia com protesto de cadeiras. Eu estava ontem fazendo uma caminhada pela minha vila missionária, foi a coisa mais linda, e uma mulher veio para a sacada com uma cadeira na mão para, enfim, declarar apoio a mim, mas também para dizer que rejeitava muito esse candidato. Eu não defendo a violência não, mas eu trago isso porque a única coisa que disparou nessa eleição foi a rejeição de Pablo Marçal. Adivinha entre quem? Mulheres, e especialmente mulheres da periferia. Então eu tenho só um pedido para vocês para fazer. Vocês sabem que a gente está sendo sempre subestimada. Desde que eu me entendo por gente, dizem que eu não consigo, que eu não dou conta, que não é para mim. A barra para a gente é muito mais alta. Mas quem é que dá conta de tudo? Da família, do trabalho, do estudo, de sonhar. Quem é o arrimo, quem é o ponto de segurança. Então eu tenho só um pedido para vocês. Eu sei que a mulherada muitas vezes está com tanta correria que não consegue parar e se posicionar politicamente. Mas eu conto demais com vocês. Homens e mulheres, homens também, que não só estão cansados dessa baixaria, mas que merecem uma prefeitura que vá colocar seus filhos o dia todo na escola, com robótica, o dobro de inglês, basquete, dança. Uma prefeitura que vai cuidar da saúde e vai combater a corrupção nas filas. Uma prefeitura que vai redesenhar as linhas de ônibus para a gente ter mais ônibus circulando, mas também linhas mais retas. E também uma prefeitura que vai trabalhar para você, mulher, não ser vítima de feminicídio, nem de assédio, nem de roubo de celular. Então, eu conto demais com vocês, porque vocês sabem que podem contar comigo. O candidato Ricardo Nunes pediu a palavra, na sequência, Pablo Marçal. Tá ok. Felizmente, tem que vir aqui gastar do meu tempo. Queria falar das coisas, mas são alguns segundos. Das mentiras aqui do Guilherme Boulos. Olha, eu não admito, eu não permito qualquer tipo de corrupção. Eu combato corrupção. É a minha história de vida. Nunca tive indiciamento, nunca tive uma condenação. Todas as minhas ações foram de combate à corrupção. Agora, se tem que investigar, se está investigando, óbvio, tem que investigar. A Controladoria está para isso, o Ministério Público está para isso. Se observar alguma coisa errada de alguém que fez, tem que pagar por isso, indiscutivelmente. Agora, quem fez de verdade, quem pôs a caneta lá, foi o seu Guilherme Boulos, para poder normalizar a questão da rachadinha. O que é a rachadinha do Janones? É o cara pegar o dinheiro público e rachar com o funcionário, provado com áudio. Ele foi lá e liberou o Janones e normalizou a rachadinha, só que a Polícia Federal foi lá e abriu inquérito contra o Janones. Então, nem adiantou você fazer esse ato de auxílio, de incentivo à corrupção, que é isso que você fez lá, o Boulos, porque a Polícia Federal foi para cima. Da minha parte, zero com relação à questão de corrupção, tolerância zero, 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 zero. O candidato Guilherme Boulos pediu direito de resposta, a nossa equipe já está analisando. A palavra agora é com Pablo Marçal. Quero parabenizar o UOL, que formato impressionante, dinâmico, muito bom. Sobre as propostas, a gente vai falar delas, mas lembra que os jornalistas que vieram fazer as perguntas não perguntaram sobre propostas, pegaram no calcanhar de cada um, então isso estimulou esse tipo de debate. Nada contra as perguntas são livres que a gente vive numa democracia. Só isso mesmo. O pedido foi negado ao candidato Guilherme Boulos. Quer falar? Sim. Então ele quer falar. Não, para a gente não deixar a acusação sem resposta, eu acho que todo mundo que acompanha e acompanhou o noticiário
sabe das investigações sérias que existem contra o Ricardo Nunes, investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, ele terá que responder por isso. Não tem jeito. E nós sabemos o que pode acontecer, inclusive, com o desdobramento dessas investigações. Agora, em relação à rachadinha, me impressiona muito ele trazer esse tema aqui. Ele que é aliado do Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha, ele é o rei do camarote, que enquanto estava lá 2 milhões de pessoas sem luz, estava no camarote da Fórmula 1, aliado ao rei da rachadinha. Ele que, na acusação da máfia das creches, foi acusado de receber cheques de rachadinha das creches na sua conta. Em relação ao Janones, para deixar muito claro, para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o Janones for determinado culpado pela PF, pelo Judiciário, que pague, como Flávio Bolsonaro ou como qualquer um. O que eu não poderia permitir é chicana no Conselho de Ética da Câmara. Aliás, o deputado do partido do Ricardo Nunes votou a favor do meu relatório. Aliás, o partido do Janones apoia o Ricardo Nunes. Qual é a autoridade moral para trazer esse tipo de questão aqui? Nunes pediu a palavra, mas antes, Marçal também pediu. O Nunes não vai tocar no assunto que a Marta Suplicy era secretária dele. O Boulos acabou de trazer uma contribuição social que há tempos a gente não via ser contribuindo com a sociedade, trazendo aí a aliança dos dois. Os dois comunicam o mesmo consórcio comunista do Brasil, envolvido com Milton Leite, Kassab, Temer e companhia. Ele não, eu estava lá presente, foi a sua primeira palavra que você direcionou à minha pessoa, Boulos, perdão, é ato falho. Foi ato falho, eu não terminei de falar, não. Me perdoa. Você me perdoa? É o seguinte, lá no momento que ele teve no Conselho de Ética, ele não teve ética. Porque você votou nele para deputado federal, ali ele tinha que ter mudado o rumo do Congresso Nacional. Sabe qual era o medo ali? O medo não era do Boulos, o medo não era do Janones. É que aquilo ali é uma prática comum com o seu dinheiro. E ele passou a mão, sim, ele passou o pano para essa prática. Ricardo, já que você vai falar agora, explica só uma vez que você sempre foge das perguntas, o motivo de você ter a Marta Suplicy como sua secretária e hoje ela é vice do Boulos. A palavra com o Ricardo Nunes agora. Guilherme, o Ministério Público investigou esse caso da creche onde tinha uma citação do meu nome, analisou tudo, fez minha quebra de sigilo, que tem que fazer isso, e arquivou, porque não tem absolutamente nada. Você está falando de inquérito da Polícia Federal que eu não apareço em nada como acusação, nada. 20 mil folhas, não aparece nenhuma acusação contra mim, essa é a verdade. Não queira enganar as pessoas. Ô, Pablo Henrique, deixa eu te falar uma coisa. Quem não está do meu lado é o cara que participou do seu partido aí, da liberação, com áudio dele, do André do Rep, um dos maiores criminosos, o Pablo. Toma juízo, rapaz. Pablo Marçal pediu a palavra. Você viu que ele acabou de fugir de novo do negócio da Marta Suplicy, porque na tracking lá e na quali das pesquisas mostra o desespero que eles estão hoje. A única campanha aqui que está dissolvendo é a dele. A do Datena acabou, inclusive vocês não estão vendo ele aqui por isso, está com 70% de rejeição na pesquisa que a maioria aqui crê e com 2% das intenções de votos. Ricardo, eu insisto, por que a Marta Suplicy, Aldo Rebelo, Soninha a Suplicy era a sua secretária e agora é vice dele? A gente dá sequência agora a esse segundo bloco, que é perguntas entre os candidatos. E quem faz a pergunta neste momento é a candidata Tabata Amaral ao candidato Pablo Marçal. Mais uma vez, eu alerto a vocês pelo tempo do debate aí, vocês estão aí com o cronômetro correndo e todos já gastaram muito mais da metade do seu tempo. Então, vamos ficar atento que a gente tem mais 2 blocos pela frente. A Tabata agora tem 30 segundos para fazer a pergunta, que não conta no banco de tempo. Tabata. Um tema que me preocupa muito e vem sendo desrespeitado nos debates é o tema da pessoa com deficiência. O Pablo Marçal, no seu plano de governo, não tem nenhuma proposta concreta para a pessoa com deficiência. E o que tem na internet assusta bastante, porque ele humilhou uma mulher que estava numa cadeira de rodas, dizendo que ela só não andava por força de vontade. Então, eu queria lhe dar a oportunidade para se desculpar e para dizer o que de concreto você defende para as pessoas com deficiência. Concreto. A palavra agora com o candidato Pablo Marçal. O seu plano de governo é brilhante, o problema é que não vai ser executado porque você não vai vencer a eleição. Sobre o que eu fiz ali foi uma oração, eu sou cristão, eu nunca vou negar a oração para uma pessoa. A resposta não, o tempo agora é com a Tabata que pediu a palavra.
Não tem nenhuma proposta. E isso lembrando que no penúltimo debate, Nunes defendeu tirolesa para pessoa com deficiência. Nós temos quase 1 milhão de pessoas com deficiência em São Paulo. São mais de 800 mil pessoas. Minha primeira proposta é a estratégia SP Acessível. É a gente garantir 100% de acessibilidade nos ônibus, pontos de ônibus, nas calçadas de maior circulação e nas escolas. A segunda coisa é olhar para a inclusão dos pequenininhos. Estou cansada de encontrar mães, como encontrei no NAB da Brasilândia, me dizendo que teve uma vaga negada numa escola municipal. A gente vai ter em cada escola um profissional de educação inclusiva e para aquelas crianças com TEA, por exemplo, o transtorno do espectro autista, que precisarem, a gente também vai ter o acompanhante terapêutico. Nós temos o Capacitaí, que é um programa de inclusão produtiva para os adultos que são, por exemplo, cadeirantes, para que eles possam ter a formação e a experiência para acessar bons empregos. E termino falando do Rampa, que é a nossa rede de apoio à mãe paulistana atípica. A gente também precisa olhar para quem cuida e a gente sabe que as mães atípicas, as famílias atípicas estão muito abandonadas. O Rampa, que é a minha proposta, é apoio psicológico e é a gente dar espaço para que essa mãe, para que esse pai possa se cuidar. Bom, e agora quem faz a pergunta é o candidato Pablo Marçal, justamente para a candidata Tabata Amaral. Pablo, 30 segundos para a sua pergunta. Tabata, o que você já fez em relação a essas pessoas que têm necessidades especiais, tendo centenas de milhões de reais como congressista? Explica para nós. Agora a resposta com a candidata Tabata Amaral. Para quem não acompanha a política, nós, enquanto congressistas, podemos destinar emendas parlamentares, recurso federal, que é do povo, para causas, para territórios que nós acreditamos. E eu fui uma das parlamentares que mais destinou recurso justamente para instituições como o NAB. Só o NAB foram cerca de 500 mil reais. O que é o NAB? É uma instituição que está na Brasilândia e que faz um trabalho que a prefeitura hoje não faz, de acolher essas mães, de acolher essas crianças. Pablo Marçal não tem nenhuma experiência na política. Ah, vale só dizer uma coisa que eu acabei esquecendo. Quem votou no Pablo Marçal para deputado na última eleição acabou elegendo um deputado do PT. Sabe por quê? Porque ele fez tanto esquema na campanha, está sendo acusado inclusive de lavagem de dinheiro, contratou uma empresa que era dele e os votos dele foram anulados. Então, imagino que essa seja uma preocupação do seu eleitor, que considera votar em você agora. Tem uma notícia dessa semana para quem quiser procurar e você está novamente incorrendo no mesmo erro e corre o risco de ter os votos anulados. Acho que esse eleitor merece uma consideração. O candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta, está sendo analisado, mas ele também pediu a palavra. Na hora de se eleger, é um tal de diz que é um tremendo blá, blá, blá. Aqui, ó, tem 2 deputados e um vereador disputando comigo. Eu perguntei, o que você já fez sendo deputada para esse público? Nada, absolutamente nada. Assim como o Boulos não moveu nada de habitação com as super emendas que eles têm, votando com aumento de imposto e junto com o governo federal. Sabe o que acontece? É bonito demais falar que você tem 800 pessoas formando um plano de governo, tem não sei quantos negros, mas cadê as possibilidades? Por que não pôs um negro na vice? Nenhum deles colocaram. Eles precisam de atender o que os partidos mandam a respeito deles. Você não é bobo, é a oportunidade de deixar esse vereador de lado, esses 2 deputados federais ocupados com a vida deles lá em Brasília. O candidato Guilherme Boulos quer falar. Antes já foi analisado o pedido de direito de resposta de Pablo Marçal e foi negado. A palavra com Guilherme Boulos. Olha, eu queria falar aqui a respeito de pessoas com deficiência, que para mim é um tema muito caro. A gente vai colocar agentes de vida escolar, auxiliares de vida escolar em todas as escolas municipais de São Paulo. Vamos criar centros de referência dos autistas em todas as regiões da cidade. E eu tive a oportunidade, vou subir inclusive esse vídeo nas redes para quem não viu, de ter uma conquista muito legal junto com o Joaquim. O Joaquim é um menino autista que gravou um vídeo colocando um bullying que ele sofreu em sala de aula e apresentando uma cartilha, sou diferente e daí, para que fosse para as escolas. Esse vídeo dele chegou para mim, chegou pela minha mãe inclusive. Eu procurei a família do Joaquim, conversei com a mãe dele, com a autora do livro, marquei uma reunião com o ministro Camilo Santana da Educação. Joaquim foi lá, a mãe foi, a autora do livro foi, e faz 2 meses a gente recebeu uma notícia extraordinária, que a pedido do Joaquim, essa cartilha a partir do ano que vem vai estar em todas as escolas do Brasil, para poder enfrentar bullying de crianças com deficiência, de crianças autistas em particular. Me orgulho muito de ter sido parte de uma conquista como essa,
como prefeito de São Paulo, vou olhar com muito carinho, com muita atenção para as pessoas com deficiência. Com isso, encerramos o nosso segundo bloco. Nós vamos fazer agora um intervalo de 4 minutos. Mas você que está nos acompanhando ao vivo pode seguir conosco, que a gente tem todas as informações dos bastidores e análise dos nossos colunistas que estão no estúdio do UOL. A gente volta em 4 minutos.